Vamos para a palavra. João, capítulo 3, verso 22. Diz a palavra do Senhor assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os judeus, entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Deus e Pai amado, soberano. Então, queridos irmãos, estamos aqui numa passagem clássica, não é? Muito conhecida. João Batista. Em primeiro lugar, quem foi esse João Batista? A pessoa de João Batista é uma pessoa muito importante dentro do desenvolvimento da história de Jesus. O nascimento de João ele foi um nascimento profético. Ele veio com uma missão profética e ele era um profeta e ele encarnava muito bem essa ideia, né, de que toda aquela sociedade tinha sobre sua vida. Ele é um cumprimento de uma profecia. E a gente só vai falar isso sobre João nesse sentido. E ele cresce. João, quando estava no ventre de sua mãe, ele foi visitado por Maria, não é? João, no ventre de Isabel, foi visitado por Maria, que tinha no seu ventre Jesus, os dois primos ali. E quando Maria chega próxima, então João estremece dentro da barriga de Isabel, e isso é um sinal, isso aparece como um feito, um acontecimento extraordinário de que essas crianças, de fato, havia algo muito especial nelas. E ele vem para ser o precursor, ele vem para ser aquele que iria abrir as portas para a pregação do Evangelho, e ele vem nessa condição. E eu trago hoje essa ideia de João, essa mensagem sobre João, porque no mês passado a gente fez consagração de alguns grupos da igreja, de dois grupos da igreja, os líderes e os diáconos. No próximo mês vamos fazer, eu ainda não avisei, estou avisando agora aqui, quem estiver presente, no próximo mês, já no domingo de carnaval, vamos fazer a consagração, e os dois grupos vão ser o grupo do ID com o coral, os dois grupos, lá em cima na sala azul, para a gente fazer orações, já nesse sábado, nesse próximo domingo agora. Se não viajar, temos consagração no domingo de manhã. E vamos fazer isso durante todo o mês de março. A gente vai continuar o nosso projeto de consagração de grupos. Quando fizemos a consagração, um ponto nevrálgico, importante demais, e que foi tocado muitas vezes, foi a questão de que não há igreja consagrada sem unidade. Não há igreja consagrada sem que possamos andar juntos, pelo menos na mesma paleta. Não precisa ser todo mundo amarelo, pode ser abóbora também. Mas na mesma paleta. Né? Tá na moda, estou usando esse exemplo porque está na moda, né?
na minha paleta, assim, né? O fulano está diferente, mas combina. O que é andar na mesma paleta? Ele é diferente, mas combina. É isso aí. Então, nós demos foco nisto, e isso precisa ser o foco de toda a igreja. Unidade. Porque Deus se compraz na unidade. Porque Deus almeja pela unidade do seu povo. Deus traz benefícios, faz milagres onde existe unidade. Agora, não é só unidade. E eu, quando estava meditando sobre essa palavra, né, eu lembrei da consagração. Falei, olha outra coisa tão importante aqui. Humildade. Não só unidade, mas humildade. Reconhecimento do outro. Isso também faz muita diferença. Então, nós estamos diante de uma cena aqui, que é o final, quase o final dessa cena, a cena de João. Ao final vai ser ele preso. Isso aqui ainda não é a cena final de João. Mas tem uma cena anterior, no próprio livro, né, de João Evangelista, capítulo 1, no verso 19 em diante. Olha a proporção que se tornou esse primo de Jesus. Ele era apenas o primo do mestre, anunciado profeticamente para vir e anunciar o Messias. Capítulo 1, verso 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe ensinaram de Jerusalém, e aliás, lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Gente, olha para mim. Que tremendo, hein? O que ele estava fazendo naquele povo o confundia com o Messias. O que ele estava fazendo trazia dúvida: será que é esse agora? Não, deve ser esse. O que ele estava fazendo o confundia com Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele respondeu: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Gente, observa que esse homem, João, primo de Jesus, estava fazendo a obra do Senhor, e ele estava levando muitas pessoas com ele. Muitas pessoas estavam crendo na palavra de João, o precursor. Muitas pessoas estavam crendo, muitas pessoas estavam com o seu coração, ele estava sendo seguido por muitas pessoas, e ele estava batizando muitas pessoas, ele estava inaugurando um novo batismo, porque eles já conheciam o batismo. O batismo que o judeu conhecia eram vários tipos de batismos, mas eram batismos de purificação, para poder entrar no templo, para poder assistir diante do Senhor. E João, então, apresenta um novo batismo, o batismo do arrependimento de obras mortas. O batismo em que as pessoas chegam e dizem assim: eu já estou farto dessa vida, não aguento mais esse negócio, eu tenho que mudar esse trem. E se entrega a Cristo e passa pelo batismo. E segue, e se torna um seguidor de Jesus. Então ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Uau! Ele assim, assume o cumprimento da profecia, mas ele não era o Cristo. Ele era a voz do que clama no deserto. Tipo assim, eu falo e vocês não ouvem. Eu estou apontando o caminho e alguns estão entrando, mas muitos estão ficando do lado de fora. Eu sou voz do que clama do deserto. Ora, os que haviam sido enviados eram um grupo de fariseus.
e perguntaram a João: então, por que você batiza se não é o Cristo, não é Elias, nem é o profeta, você é só uma voz? Você está batizando para quê? Ou por quê? Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desatar-lhes as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Gente, isso aí foi na beira do rio, ele batizando e ele ainda tendo que ficar explicando para fariseu o que eles não queriam entender. Não era João, não era Elias, não era o profeta, não era nada. Ele era uma voz. Ele era a voz do que clamava no deserto. Só que aquela voz estava fazendo muita diferença ali, porque muitos chegavam para serem batizados por João. E aí, quando você tem muitos seguidores, né? Olha só o que acontece quando a pessoa tem muitos seguidores. Ela fica inflada, né? Ela fica inflada. A gente sabe muito bem disso, porque a gente vê lá nas redes sociais, quando as pessoas falam e glamourizam essa coisa dos muitos seguidores. E quando a gente mesmo conta para o fulano: ei, tu conhece o Beltrano? Ele tem milhares de seguidores. Porque esse negócio de ter seguidor, para quem vê de fora, é importante. E João tinha muitos seguidores. Tanto é que os fariseus estavam lá perguntando: será que é agora? Será que é o Cristo que veio? Quem será que é ele? Mas apesar dos seus muitos seguidores, mesmo com muitos seguidores, todos esses seguidores não conseguiram levar do coração de João a maior marca que ele tinha do Senhor. A maior marca que João tinha do Senhor, esses milhares de seguidores não conseguiram levar do coração de João. E isso a gente vê quando o grupo de João começa a diminuir. E as pessoas começam passando do grupo de João para o grupo de Jesus. As pessoas que outrora ouviam João, agora ouvem Jesus. E elas começam mudando de grupo. E aquele que estava bombando, bom, se tivesse rede social na época, a gente ia poder dizer isso, né? Estava bombando na rede social, agora está perdendo seguidor. Está perdendo seguidor direto. Ele que era a voz. E eu vou dizer para ti, ele só era a voz porque ele entendia muito bem a sua missão e conseguiu ver, e com a humildade característica de um servo de Deus, que o seu ministério, que a sua missão havia sido cumprida. Porque esse relato aqui, agora vamos reler o texto de 22, capítulo 3. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra de Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Verso 23, ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso, vai ser preso em breve. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, o Senhor falou, está batizando e todos vão até ele, o pessoal está indo para lá. O pessoal está saindo daqui, indo para lá. Mas João tinha a principal marca de um servo. Qual é a principal marca de um servo?
principal marca de um servo. O servo de Cristo, ele é humilde. Ele é resignado e ele sabe que Deus está no comando. Como assim? Nosso grupo está diminuindo e Deus está no comando? Não, tem que orar ao Senhor para mandar mais gente para cá. Não, nosso grupo está diminuindo e essa é a vontade de Deus. Nosso grupo está diminuindo e essa é a vontade do Senhor. O seu grupo começa diminuindo e ele vai terminar esse texto. No verso 27, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Eu vi o Cristo chegando. Essa alegria já se cumpriu em mim. Eu vi o Senhor. Gente, dizer isso, ele tinha muita fé mesmo. Na altura do campeonato, dizer isso, você sabe por quê? Esse mesmo João que está fazendo essa confissão aqui, na cadeia, ele vai mandar um recado para Jesus. Era tu mesmo que tinha de vir ou devemos esperar outro? Nesse dia aqui, ele estava com todas as suas convicções para cima. Mas, lógico, como uma pessoa comum, ele, eivado pela interpretação judaica de que o Cristo viria para botar César no lugar dele, ele começou achando, vou morrer, não vou ver César ajoelhado, que história é essa? Será que era ele mesmo que eu batizei lá no Jordão? Será que era aquele rapaz mesmo? Ele vai fazer essa pergunta. Mas aqui, ele tem toda a convicção de que batizou Jesus, de que era o mestre e de que estava diante de uma cena profética também. E ele aí diz, convém que ele cresça e que eu diminua. A marca do servo. A marca do servo não é brilhar. A marca do servo é deixar Cristo brilhar. Quando o homem brilha, Cristo não aparece. Quando o homem brilha, quando o homem é a estrela, quando o homem é a principal sensação, Cristo não aparece. Porque o que ele ensinou com excelência foi a humildade. Ele foi humilde até o fim. O Senhor ensinou a humildade até o fim. A primeira lição do reino é a humildade. A primeira lição do reino é você saber que o Pai é tudo e nós não somos nada. É a primeira lição do reino. Não pode haver estrelas entre nós. Não pode haver famosos entre nós. Quando eu conheci o bispo Roberto, na época, não existia ainda o pastor estrela, porque a mídia não bombava, né? A mídia não bombava. A mídia da época era a mídia de rádio, tal, e isso não dava nenhuma proeminência para o pastor. Mas, meus irmãos, que pessoa cheia da unção de Deus. Que pessoa cheia, mas uma pessoa que transbordava da unção do Senhor. E que pessoa humilde. Conheci o bispo Roberto, ele descendo de dentro de uma Kombi, daquela modelo antigo, junto com mais 8 irmãos que vieram para inaugurar a igreja de Nova Iguaçu, onde hoje é um restaurante. Não é que ele não tinha carro, não. É porque ele preferiu vir junto com a galera. E eu tive muitas outras oportunidades, conversei com ele pessoalmente algumas vezes no presbitério. Ainda deu tempo de eu ser ordenado e frequentar o presbitério com ele à frente.
Que homem cheio de unção de Deus. Mas era um ilustre desconhecido. Uma pessoa que você conversava, se você não soubesse quem é, você ia dizer assim, poxa, essa pessoa é muito especial. Se apresentava nas igrejas, que era convidado para ir inaugurar, de uma forma muito solene, né? E sem nenhum tipo de, vou usar uma palavra bem corriqueira, sem nenhum tipo de papagaiada. Gente, quem está cheio de unção não precisa fazer papagaiada. Você dizer assim, o bispo Roberto vai vir aqui, tá, meu Deus do céu. Se hoje estivesse vivo, a gente ia ter que fazer uma reunião, vamos convidar o bispo Roberto para vir a Queimados. Não poderia ser aqui, a gente ia ter que ir lá para o campo. Tem um campo aí em Queimado, bom. Tem um campo aqui. Oi? No ginásio. O ginásio é quase igual, do mesmo tamanho daqui, ou é maior? Um pouco maior, né? É um pouco maior. Mas o ginásio não ia caber não, tá? Isso sem fazer propaganda, porque naquela época a gente só dizia do púlpito que o bispo ia. E hoje a gente vinha gente de todas as igrejas vizinhas. A notícia ia de um... É uma coisa impressionante. E ele chegava com aquela voz estrangeirada, ele chegava assim, quer ver? Eu vou imitar ele para você ver. Boa noite. Ele tinha um sotaque americano. Boa noite. Ele não dizia a paz do Senhor, não. Ele dizia, boa noite. E aí começava a palavra. Geralmente fazendo um elogio para o pastor, um elogio para a igreja, dos detalhes da igreja, as janelas, o lustre, o não sei o que. Ele sempre começava assim. E ele aí falava assim, a gente vê logo que estamos dentro de uma nova vida. Quando chegamos e vemos esse cuidado com as coisas do Senhor. Era assim que ele começava. Aí o povo ficava todo feliz. O pastor ficava todo feliz. E com uma calma. Você sabe, uma calma. Eu nunca vi o bispo Roberto gritando nada. Apresentava a palavra de Deus. Uma coisa assim, absurda. A gente diz assim, vamos começar o culto e tal, uma palavra de oração, e a gente faz a oração. Às vezes ele chegava, não fazia oração. Você imagina o que é isso? Há 40 anos atrás. Não fazia oração. E ninguém questionava que a unção de Deus não estava presente. Porque culto que o bispo Roberto fazia, sempre depois alguém falava de um milagre. Sem ele nem ter falado de cura divina. Unção, presença, humildade, a marca de Cristo. Não estou glamorizando o nosso fundador, não. Eu estou só dando um exemplo de uma pessoa que eu conheci, humilde, que alguém poderia perguntar a ele, és tu o Cristo? Como perguntaram para João. Que há pessoas que vinham de longe, levando gente doente para ele orar. E uma vez, das mais emblemáticas, ele não terminava sempre assim, ele terminava com oração, mas o povo ficou num silêncio tão grande, mas tão grande na igreja de Botafogo, é tão grande, que ele terminou o culto assim, pegou a aliança, deu 3 toques no púlpito. Esses 3 toques que ele deu no púlpito, toda a igreja, 700 pessoas dentro da igreja, ouviram. E disse assim, gostaram? Foi embora. E ficou todo mundo assim. As pessoas ainda ficaram assim, quase um minuto assim, meio que lerda assim, tipo, terminou?
Foi? Como é que foi? Você ouviu o que eu falei? Unção. Então, João era essa pessoa. João é essa pessoa, como poucos hoje, porque em dado momento ele mostrou quem ele era. Não. Convém que eu diminua e que ele cresça. Eu tenho que diminuir e ele tem que crescer. Essa é a hora. Irmãos, você sabe o que me preocupa muito? Porque quando eu falo assim, os anos 40 virão aí da nossa igreja, nós vamos virar uma página e tal, e tem planos, e tem projetos e tal. Meu Deus, vamos fazer muitas coisas, tem várias coisas que a gente já conversou, que a gente pode fazer, que a gente precisa fazer, que a gente está esperando o tempo certo chegar. O que me preocupa é que tudo isso, é que todo esse afã, é que o coração da igreja não suporte tudo isso e se envaideça, achando que é alguma coisa maior do que de fato é. Nós precisamos, dia após dia após dia, afirmar e confirmar que nós somos servos, que nós estamos aqui para servir e que a gente precisa não brilhar para que o Cristo brilhe. Não brilhar, não podemos ser estrelas. Você não pode procurar ser ovacionado. Você tem que conter isso. O seu desejo é esse. Muito provavelmente o nosso desejo é esse. Mas a gente tem que ter um ego forte para conter esse desejo. Porque quem é que não quer ser importante nessa vida, né? Todo mundo quer ser importante. Eu quero ser importante. Você quer ser importante. Ninguém aqui quer ser um Zé Ninguém. Vamos confessar. Mas eu preciso conter esse desejo. Se eu sou espiritual, eu preciso conter esse desejo. Para ser uma pessoa humilde, para ser uma pessoa centrada, para ser uma pessoa que me contento com o que pode ser feito e não o que eu quero que seja feito. Porque essa habilidade só quando você é humilde. Resignação só quando você é humilde. Fazer o que pode ser feito só quando você é humilde, senão você se deprime, você se enlouquece, você se frustra. Agora, quando você é humilde, eu queria ter acabado essa obra, você sabe quando, né? No ano 2000, né? Eu queria ter terminado essa obra no ano 2000. Não seriam os anos 40, seriam os anos de 2000 em diante. Se eu não aceito resignadamente a minha missão, a irmã Ivanil aí que não nos deixa mentir. Como é que eu era sonhador, né? Eu continuo, mas agora com mais pé no chão. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.